Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos para mais um tema super bacana, para mais uma temática bem interessante que eu estou trazendo hoje para vocês. Para quem ainda não me conhece, eu sou Dulce Ferreira, sou coach e facilitadora de consciência, e eu venho compartilhando com vocês vários conteúdos, vários temas, para que você destrave a sua vida e você efetivamente dobre os seus resultados, para que você realmente seja protagonista da sua vida, da sua história, e as coisas comecem a acontecer de uma maneira cada vez mais grandiosa. E aí, pensando nisso, hoje eu estou com uma convidada linda, maravilhosa, que eu já vou apresentar para vocês. Então, quem está aqui pela primeira vez, eu já quero convidar você a curtir o canal. Se você estiver me vendo pelo YouTube, você pode ativar o sininho para você sempre receber o conteúdo em primeira mão. E se você estiver vendo pelo Insta ou pelo Facebook, você pode dar coraçãozinho, pode dar joinha, porque isso sempre contribui para que os nossos conteúdos sejam distribuídos para um número cada vez maior de pessoas. O tema de hoje é um tema bem gostoso, a gente vai falar sobre a criança mais importante na vida de todos nós, e que muitas vezes a gente deixa de lado, a gente acaba deixando meio esquecida por várias questões, sejam por dores, por traumas, por bloqueios. E a Kátia Leme, que é terapeuta integrativa e facilitadora do método da Louise Hay. A Louise que deixa para a gente um legado, uma filosofia voltada para o amor próprio, para a liberação das emoções e para o perdão. Então, Kátia, primeiro, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Obrigada, Dulce. Estou honrada com o convite. Muito obrigada. Muito feliz, eu me sinto muito feliz falando sobre a filosofia da Louise. Eu me tornei facilitadora e tenho esse legado de levar essa história da Louise para mais e mais pessoas, que é muito importante, né? Eu sou terapeuta integrativa, além de facilitadora no método, e o método da Louise, ele é total embasado na metafísica, né? E eu fui à busca desses estudos para entender melhor as causas emocionais das doenças. E na filosofia a gente encontra muito além disso, né? E hoje a gente vai falar sobre criança interior. Que maravilha, que maravilha. E me fala um pouquinho mais, Kátia, quando a gente fala sobre essa questão da criança interior, quando a gente fala sobre esse movimento de amor à criança interior, como que você enxerga isso tudo? Por que você acha que realmente esse é um movimento importante, esse é um movimento necessário? Dulce, a gente na infância, até os 7 anos, a gente constrói as nossas maiores crenças, que são crenças que na fase adulta são inconscientes, né? Então, olhar para essa infância e olhar para essa criança faz com que a gente se conecte com mensagens negativas e com crenças que muitas vezes a gente não percebe que a gente reproduz na fase adulta e que muitas vezes nos paralisa em certos momentos, né? Então, é muito importante quando a gente olha para essa criança, porque essa criança ela pode estar ferida, né? Ela pode estar com uma dor muito forte. E todo mundo, Dulce, todo mundo, independente da idade, tem uma criança dentro da gente, né? E é uma criança que pode estar se sentindo abandonada, rejeitada, e a gente precisa olhar para isso. As pessoas não têm noção do quanto é importante a gente olhar para essa criança. Isso que você está falando é bem relevante de várias maneiras. Eu costumo brincar, falo assim, que a chefe do nosso arquivo central é uma criança de 7 anos, controlando tudo que entra, tudo que sai, como que vai ser arquivado, e com uma mentalidade, muitas vezes, ainda infantil, porque se a gente não olha para essa criança, se a gente não pega na mãozinha dela, ensina ela a crescer, olha para essas dores, olha para essas questões, com o olhar de adulto e o acolhimento de um adulto para uma criança, aí essa criança fica cada vez mais abandonada e algumas consequências vão acontecendo, como, por exemplo, muita projeção que as pessoas fazem, por exemplo, você falou do abandono, você falou da rejeição,
o quanto a gente acaba projetando, inclusive, nas pessoas no nosso entorno, essas dores, que às vezes não tem nada a ver com aquela história, simplesmente porque a gente não olhou para esse aspecto, né? Com certeza, né? O não olhar e não curar essas feridas da nossa infância, da nossa criança, faz com que a gente tenha prejuízos nos nossos relacionamentos conosco, com as pessoas em volta, até na nossa carreira, né? Um exemplo que eu sempre gosto de dar é um chefe vem e pede para que você refaça uma planilha com foco em X e não em Y, igual você fez. Se você tem uma ferida da infância, de que você não é capaz, de que você ouviu muito isso, o que que acontece? Nesse momento, você vai ter uma atitude imatura. Você não vai olhar para a real situação e ver que o seu chefe só está te pedindo para mudar o foco. Você foi capaz de fazer a planilha, mas não, você vai já com a sua criança vai tomar a frente, sua criança doída, né, ferida, vai tomar a frente e você não é capaz de fazer, já vai vir todas aquelas emoções e aquelas sensações, porque você não olhou, né? Então a sua criança tomou frente E as nessa memórias, né, que se carregam ao longo da vida, aquelas falas que você ouviu ao longo da vida, elas continuam sendo reproduzidas, reprocessadas, mudando os personagens, só que o mais um contexto, padrão, isso. a repetição. E é por isso que é importante a gente olhar para essa criança e olhar para essa infância, né? Rever todas as mensagens negativas que elas, enfim, que elas trouxeram para a sua vida. E porque quando a gente traz para a consciência, né, Dulce, a gente consegue ressignificar. Você só pode modificar o que você reconhece que, em algum aspecto, requer mudança. Agora, Kátia, sabendo disso tudo, porque eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo, em algum nível, se identificam com uma fala de um amigo, de um chefe, de um parceiro, sobre alguma coisa que pode ter levado para esse lugar de incapacidade, que pode ter levado para aquelas birras, para aquela necessidade que as coisas aconteçam do jeito que você quer, sob o seu controle e tantas outras questões. Se isso tudo acontece, na sua visão, por que as pessoas ainda são tão resistentes a olhar para isso? Porque eu entendo que esse olhar, ele começa com o autoconhecimento. Sim, sim. Então, por que as pessoas ainda resistem tanto a isso? Eu acredito muito que as pessoas, elas acham ainda ridículo, né? Parar para olhar, principalmente para a criança interior. Os adultos que têm essa resistência, né, e que ainda estão no começo desse processo de autoconhecimento, eles não se permitem de verdade, né? Paralisa pensar que eu vou voltar, conversar com a minha criança, entender o que ela gostava de fazer e me permitir brincar na fase adulta, né? Então, é muito isso. Eu entendo que quando você ainda está no comecinho do processo de autoconhecimento, você tem uma resistência a se permitir, brincar, né? A se conectar com essa criança que está dentro de você. Isso que você está falando é muito interessante. Você vai falando e minha cabeça aqui já vai borbulhando, né? Eu vou fazendo aqui as anotações. Você trouxe essa questão de olhar para isso achando isso ridículo, de brincar na fase adulta, e o que eu acho mais interessante é que muitas vezes na infância essa criança ela foi tolhida de brincar. E aí você tem aquela dor porque você não pôde brincar na infância e agora na fase adulta você se priva de fazer o que está ao seu alcance. E quando eu penso que o estado natural do ser é a alegria, que é realmente esse estado da criança, uma criança bem cuidada, uma criança amparada, uma criança que tem as suas necessidades básicas atendidas, ela está no estado natural de ser, que é a alegria, está pulando, está brincando, está, enfim, se expressando. Expandindo o seu amor, né? Expandindo o seu amor. É tão lindo. E essa questão do brincar, que às vezes as pessoas pensam que o brincar é necessariamente colocar um carrinho, colocar uma boneca e brincar como uma criança. E ela não se dá conta que ela pode atualizar essas brincadeiras, né?
Com certeza, com certeza. Eu acho que aí está a chave também, Dulce, de o adulto esperar um acolhimento que não teve na infância dos pais, né? O que a gente precisa compreender é que nós, como adultos, necessitamos nos responsabilizar por acolher essa criança e tudo que ela viveu, né? E não ficar esperando dos pais. A gente tomar essa responsabilidade para a gente e se permitir fazer essa conexão e trazer essa alegria, né? Da criança para dentro do nosso dia. Poxa, e aí você já vai indo por um caminho que eu acho muito bacana, que cai um pouco nessa questão sobre como que as pessoas realmente elas podem superar essa limitação de olhar para a criança, de trazer esse acolhimento para a criança, entendendo quais são realmente os prejuízos que podem acarretar para a vida dela na fase adulta e ao longo de toda a sua vida, né? Caso ela não faça isso. Então, na sua visão, como que essas pessoas, elas realmente aqui, a minha audiência, ela, no geral, são mulheres de 30 a 45 anos, independente do status de relacionamento. E o que eu vejo muito, Kátia, principalmente para as mulheres, muitas vezes a dificuldade de protagonizar as próprias vidas, que aí eu acho que vem de vários lugares, vem um pouco dessas feridas da infância, tem essa questão de não se priorizarem, talvez porque lá atrás essas brincadeiras foram tolhidas e etc., e lembrar que os nossos pais sempre agem na intenção positiva deles, não tem a ver com necessariamente com desamor. A gente está falando de pessoas normais, pessoas normais, elas não estão agindo para promover uma ação que você se sinta não amado, não respeitado, não pertencente, e sim, elas estão fazendo o que elas sabem com os recursos que elas têm, né? Sim, com certeza. Eu chamo de pais bem intencionados, né? Todos nós tivemos pais bem intencionados e os pais que foram necessários para nós, né? E eles agiram da maneira com a melhor consciência e a melhor que eles podiam, né? Uhum. E isso traz essas feridas, e que se a gente não olha para essas feridas, a gente acaba tendo prejuízos no nosso relacionamento com as pessoas, no nosso relacionamento com a gente, né? Porque em algumas situações a gente pode estar tendo um medo muito grande que nos paralisa, mas a gente não consegue compreender que esse medo pode ser a minha criança que está ali tremendo de medo e que acaba assumindo, sabe? Eu não consigo agir. Por quê? Porque eu não estou olhando para essa criança, eu não estou olhando para esse passado que é meu, né? Que eu preciso parar para olhar. E acaba prejudicando no geral, né? Quem nunca agiu com uma birra, né? Não, tem que ser do meu jeito, bater o pé, e às vezes, tipo, poderia ser mais maleável, você conseguiria agir de uma outra forma, mas essa ferida dessa criança tá tão forte que você acaba agindo com birra, com medo, enfim. Uma criança interior ferida traz muitas questões de insegurança para a Uhum. gente, né? Então, por isso que eu acho que é tão importante esse assunto e é tão importante olhar para essa criança. Além dessa questão do medo, da insegurança, quais são outros, eu vou chamar de sintomas ou sinais que as pessoas apresentam no dia a dia delas? Eu acho que é sempre legal a gente trazer para quem está acompanhando exemplos que faz parte, principalmente dentro da sua experiência, quando você faz o seu trabalho, o que, que você observa que é muito comum de acontecer, além do medo, além dessa insegurança? Porque eu acho que é legal, as pessoas vendo aqui esse conteúdo, às vezes elas vão olhar e vão falar, caramba, isso daqui que eu estava achando que era aquilo, então talvez tenha a ver com a minha criança que está ferida. Eu lembro, até trazendo como exemplo, teve uma fase da minha vida que eu fiz vários trabalhos, inclusive antes de sair do Brasil, e um dos movimentos que eu fiz foi realmente uma vivência que trazia esse olhar para a criança interior. Dentro das atividades que foram feitas lá, em algum momento, em uma das atividades, eu identifiquei que tinha uma questão minha de infância que eu nem sabia que aquilo
gritava daquele jeito que estava espirrando em alguns aspectos. Em algum vídeo aqui eu já trouxe que eu levei muito tempo para ressignificar a minha crença de que eu não cozinhava. E dentro dessa vivência, parte disso, eu consegui resgatar a partir de uma memória que me veio de uma situação da infância, onde a minha criança, na intenção de brincar, fez uma ação que o resultado, a intenção positiva era boa, o resultado não foi tão bom assim, e dentro das circunstâncias que tinha ali no momento, não houve um acolhimento. Só que aquilo continuou, foi um programa que continuou rodando de diversas maneiras, trazendo mensagens de humilhação, mensagens de incapacidade, e era algo simples. Então, ali, quando eu identifiquei isso, o que eu fiz? Eu deixei minha criança fazer o que ela queria fazer na época, que era fazer um bolo, deixei ela fazer ali o bolinho dela e levei para comer com quem, na situação, criou, trouxe toda aquela situação à tona, e foi, assim, extremamente libertador. Então, acho que é legal as pessoas que estão ouvindo, elas perceberem de que outras maneiras, quais são outros sinais que elas podem apresentar que pode ser um retrato de uma criança que não foi acolhida, com uma criança ferida, uma criança que realmente está precisando aí de acolhimento. Bom, uma das questões que um exemplo na minha vida foi a questão de ouvir e de me sentir burra, né? Eu ouvi tanto, no geral, e que isso me paralisou, assim, de estudar. Eu achava que eu não era capaz, que eu tinha que me esforçar muito, e que eu não chegaria, sabe? Enfim, aonde eu gostaria de chegar. E aí, isso reverberou muito. E também foi um momento de, tipo, de muita ressignificação, né? Para chegar onde eu cheguei. E outra situação, que também é um trauma da infância, foi de não poder me expressar, né? Então, em outro trabalho da criança interior, eu consegui visualizar a situação, e aí foi o que eu compreendi, que a minha dificuldade de me expressar com as pessoas, de me expressar com mais de uma, duas pessoas, né? Um grupo maior, eu já travava, eu não conseguia. Então, as pessoas, às vezes, elas têm que ir olhando para as dificuldades, né? Então, aonde tem uma dificuldade muito grande, pode ter lá na infância um certo impacto, algo que aconteceu que, que trava, né? E que reverbera em vários momentos da vida dela. A Louise, ela tinha na infância uma crença muito forte de não merecimento, né? Então, ela passava muitas dificuldades, passou muita fome, e na festinha na escola, quando tinha aniversários, ela sempre ficava por último para pegar o bolo. E chegava na vez dela, ela não ganhava o bolo. E reforçava. Reforçava a todo momento, né? E é muito Então, louco, né, Kátia? Porque a gente vive um contexto que dói e a gente continua rodando aquilo sem perceber que está rodando. Quer dizer, se ela achava a questão de merecimento estava doendo nela, o melhor era que ela fosse logo lá na frente, e né? pegasse o bolo. Vou pegar meu bolo porque eu posso. Mas não, ela acabava ficando para trás, e cada vez que aquilo acontecia, aí é o tal do efeito cebola. Aquilo vai fortalecendo, formando uma nova camada, uma nova informação, uma nova situação, um novo contexto. E são contextos que acabam provando, né, a sua crença. E aí a Louise trabalha muito em cima dos pensamentos e de afirmações positivas, porque justamente ela acredita, e foi através de uma palestra que mudou, né, que ela fez escolha de mudar a vida dela. O título da palestra era Os seus pensamentos podem mudar sua realidade. Então, foi a partir daí que ela começou a perceber que teria uma outra saída, se ela escolhesse um outro caminho, ela poderia chegar em outro lugar, né? Então, eu acredito que é muito isso, é você conseguir. Tem muitos exemplos, né? Mas, assim, os que me vieram à mente foram os meus, o da Louise, enfim. Mas quando a gente tem uma dificuldade ou percebe que aquele padrão está sempre repetindo, a raiz pode estar lá, né? Pode estar Eu na acho, infância.
Eu acho que um outro aspecto importante é ver a proporcionalidade das atitudes que você está tendo diante de uma situação. Por exemplo, quando a gente olha medos desproporcionais, vamos dizer, eu vou até pegar um exemplo meu, esse daí eu ainda nem trabalhei. E, na verdade, nem é um medo, é um nojo assim, muito grande, por exemplo, com barata. A gente sabe que dificilmente aquilo é aquilo, porque o que uma barata pode fazer com uma pessoa deste tamanho? Então, você percebe que existe alguma informação, um aprendizado incompleto, um aprendizado que, de alguma maneira, não fechou a conta, e aí você guarda aquela informação que é ainda dentro de uma expectativa infantil, que passa a governar as decisões que você vai tomar. Dentro da PNL, a gente também traz essa visão. Tudo aquilo que é desproporcional, dificilmente aquilo é aquilo. Então, de repente, alguém, o teu chefe pediu para você fazer um negócio, você explode simplesmente porque vai refazer, ele falou numa boa, pediu com educação, e você explode, tem uma crise de choro, ou de repente o teu cônjuge vai viajar, você fala, você está me abandonando. Que outro exemplo você percebe assim, no dia a dia, desses gatilhos que são disparados? Eu acho que é nessa linha, né? Que nem nos workshops que eu faço, vem muito, 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 Dulce, a questão do abandono, né? Que é essa que você falou. Que o cônjuge vai só viajar e você se sente aquela sensação, aquela emoção de abandono. E às vezes os seus pais nem te abandonaram, mas Só a foram sua mãe trabalhar. precisou ir trabalhar. Então isso acontece muito, vem muito, né? Como, assim como exemplo. E muitas pessoas acham que por não ter tido uma infância ruim, né, com traumas ou tipo, né, uma infância tão dolorida, igual vai da Louise, eu não preciso olhar, eu tive uma infância boa. Mas às vezes as dores estão em pequenas coisas e você acaba tendo essas emoções durante várias situações na sua vida e você não faz esse link. Nossa, a minha dor de abandono foi porque minha mãe foi trabalhar e me deixou com a minha avó, um exemplo, né? Então, é necessário esse trabalho da criança justamente para você identificar o que pode estar acontecendo e reverberando na sua vida em outras situações, né? Tudo aquilo que você não dá atenção, tudo aquilo que você tenta excluir, persiste. Esse exemplo que você está falando é exatamente o exemplo de uma cliente que eu tive há uns anos atrás. A consciência, isso é muito legal também. Porque, às vezes, em nível consciente, você observa, você fala, por exemplo, isso que eu trouxe da barata, é desproporcional, vamos combinar. E essa minha cliente, ela trazia exatamente isso, ela falava, eu sei que minha mãe não me abandonou, ela precisava trabalhar, ela tinha outras coisas para fazer, só que quando eu falo disso, a sensação que eu tenho é de abandono. E o que é muito importante? Porque dependendo da forma que a pessoa olha, ela acaba ainda trazendo um olhar de julgamento para ela. Como que eu sei que isso não é isso e eu estou sofrendo desse jeito porque isso aconteceu? E isso gera ainda mais barreira, gera mais separação e dificulta que você consiga ir para o âmago da questão e simplesmente curar, porque pode ser a cura, ela não precisa ser um processo doloroso, um processo sofrido, é um processo de consciência. Sim, com E ela certeza. trazia muito isso, ela fala, porque aí tinha essa coisa também dela ter sido criada com a avó. O que ela passou a fazer na vida dela? Os relacionamentos eram pessoas que não ficavam com ela. Os trabalhos, se tinha que dispensar alguém, ia sempre dispensar ela. Por quê? Porque era uma forma que ela encontrou de validar a ideia de abandono, a crença de abandono que ela estava rodando continuamente, já que ela não tinha limpado essa informação de dentro dela. E aí cai também nessa questão da capacidade, do merecimento, às vezes o pertencimento. Pertencimento eu vejo assim que é uma corrente, nossa, traiçoeira. As pessoas fazem muitas coisas para se sentir pertencente, ou deixam de fazer coisas para validar o valor pertencimento. E às vezes essa questão do pertencimento vem também da infância, do momento escolar, né? Quantas crianças não se sentiram
deixadas de lado, tiveram bullying, né? E aí... O que não tinha habilidade nos esportes, o que tinha dificuldade de ler, fazer conta, e aí aprendeu a ser deixado de lado. Né? E aí faz de tudo para o outro, para pertencer, mas não se respeita, né? Não, tipo, não olha para si e não olha para realmente o que você gosta de fazer, mas você quer agradar e pertencer ao outro. Então, enfim, traz muita dificuldade de se relacionar, né? Então, e são coisas que às vezes você nem se atenta. Nossa, na escola, né? Eu ouvia isso e ficou reverberando, e fica, né? Isso eu vejo, eu tive uma experiência com a minha filha há uns 3 anos atrás, na época que a gente ia lá na Dona Lourdes, inclusive. Então, um Uhum. dia eu estava me preparando com ela, a gente parou numa padaria, peguei ela na escola, a gente parou numa padaria para comer alguma coisa para ir. E eu sempre perguntava, né? Sempre pergunto, como foi seu dia? Como foi a aula hoje? Aí ela, foi tudo bem. Nossa, mãe, a professora de música hoje estava uma arara com a gente. É mesmo, filha? O que aconteceu? Não sei, dava para ver que ela estava carregando o sistema naquele momento, né? Eu não sei. Os meninos começaram a fazer bagunça, aí ela começou a gritar com a gente, falou que a gente não ia ser nada na vida, que a gente ia ganhar, viver de salário mínimo, só Nossa. coisas assim. Eu ouvindo assim, tipo. Oi? Ela terminou, eu falei assim, porque tinham duas coisas ali que eu estava vendo. As falas eram extremamente carregadas de informações negativas, só que tinha uma questão comportamental também, né? E eu perguntei para ela, eu falei, de alguma maneira, você estava fazendo bagunça? Ela falou, não. Eu falei, então, quando isso acontecer de novo, você vai levantar a sua mão e vai falar para a professora, professora, dá licença, eu vou sair da classe, porque minha mãe falou que não é para eu ficar ouvindo esse tipo de coisa. Sim. E aí, quando a professora terminar, a professora me chama para eu voltar. Aquilo levantou a orelha dela. Na época, eu estava fazendo formação em hipnose e tudo, então essas informações de fator crítico estavam gritando assim em mim, né? Gritando. E aí, no dia, aí eu liguei, mandei uma mensagem para a diretora da escola. Eu falei, qual que é a visão da escola? É criar crianças, construir crianças emocionalmente abaladas? Que isso é um assédio moral, isso é um crime também. Aí, no dia seguinte, a diretora deve ter conversado com o corpo docente, e aí uma outra professora que estava dando aula na turma naquele dia falou assim, crianças, alguém se sentiu ofendido com o comentário da professora de música ontem? Sabe quantas crianças levantaram a mão? Só a sua filha. Só a Lauren. E aí eu falei assim para ela, mas por que você levantou a mão? Que aí eu fiquei intrigada com aquilo, né? Ela falou, porque você já tinha me falado que aquilo não podia acontecer, que aquilo estava errado. Aí eu falei, e se eu não tivesse falado? Ela falou, eu não tinha levantado, porque eu não tinha percebido. Percebido. Aquilo levantou minha orelha, sabe? Porque olha Olha, quantas vezes, eu fiquei arrepia tudo, né? arrepiada. Eu também, eu fico, cada vez que eu conto, eu fico. Porque é um detalhe que ali naquele momento mudou. Ela passou a entender que sim, um professor tem autoridade, só que nem tudo que o professor fala, ela vai engolir. E em outras situações ela se posicionou com a professora. Professora, eu não concordo com a educação, mas passou a se posicionar de uma outra maneira. Aquilo talvez tenha mudado o destino dela. E eu fico pensando quantos destinos naquele momento foram traçados de uma outra maneira. Por quê? É meu professor, meu influenciador. Meu professor falou que eu não vou ser nada, que eu não vou ganhar, que eu vou viver de salário mínimo. Aí eu cresço, alguém me oferece um salário mínimo, eu falo, opa, tá tudo bem. Eu já sabia que eu ia ganhar um salário mínimo. Alguém vira para mim e fala, você não vale nada. Eu falo, poxa, é verdade. Meu professor já falava isso, eu ouvi dentro de casa, uma outra pessoa, né, pai, padre, tantos outros influenciadores, um amiguinho direto, já tinha me falado isso, então isso é verdade. E aí as crenças de capacidade, de identidade, de merecimento, que são as principais, elas acabam se fortalecendo e criando raízes que às vezes a gente olha e fala assim, gente, eu sei que isso é tão bobo, mas eu não consigo fazer diferente. Ficou tão inconsciente, né? Igual, a professora perguntou, ninguém levantou a Ninguém mão. levantou a Porque mão, fica ninguém percebeu. inconsciente. Fica Tá tudo inconsciente. bem. Talvez eu já tenha ouvido isso antes dentro de casa. Talvez eu não achei nada demais, porque a professora só está falando. Só que olha em que fase isso está acontecendo. Na época, ela tinha ali perto de 7, 8 anos. Exatamente essa fase. Primordial. E aí, qual é o grande ponto? Adultos
feridos também ferem outras pessoas. Essa professora, muito provavelmente, ela também tivesse as questões dela. A intenção dela, com certeza, não era causar um trauma, um dano emocional nas crianças, só que ela estava reproduzindo o que ela aprendeu. Sim, sim. Isso cai num outro lugar, né, Kátia? Porque hoje é menos comum, mas eu tô com 44, aliás, fazendo 44 hoje! Parabéns! Eu não sei que dia você está vendo essa live, hoje é dia... Aliás, essa live não, esse vídeo, hoje é dia 16 de março, quando ele está sendo gravado. Dia do meu aniversário, hashtag fica a dica. E eu fiquei honrada de estar aqui no seu dia. Meu presente. E você sabe, uma coisa que antigamente eu via que acontecia mais era a psicologia reversa. Sim. Os adultos que cresceram com essa metodologia, que talvez em algum momento isso funcionou perfeitamente, aquela coisa do desafio. Eu falo que você não pode, você vai querer me provar que você pode, então você rompe aquela barreira. Só que isso não é para todo mundo. Não é uma via de regra. E quantos danos isso não causa? Muitos, né? Muitos. Quando o assunto é essa questão da criança, Kátia, o que você considera que é uma falha, um erro, um lapso, de repente, das pessoas, quando elas vão olhar para a relação com as crianças interiores, o que você percebe que comumente não deveria acontecer e acaba acontecendo? Acho que o erro primordial é você fazer um trabalho com criança interior, olhar para a sua criança, curar suas feridas e nunca mais olhar para ela, né? Muitas pessoas acham que porque fez um trabalho com criança interior, uma imersão, enfim, você curou e você não precisa mais olhar para ela nunca mais. Tá tudo certo para todo sempre. Para sempre. Esse é o grande erro, assim, que eu mais vejo, sabe? Porque é uma conexão que você estabeleceu, você curou uma ferida e você, né, lembra que a gente até comentou, você como adulto se responsabilizou por acolher, amar a sua criança. Essa criança não vai mais esperar isso dos pais, ela vai esperar de outras pessoas. Às vezes até filhos, né, projetar nos filhos. E aí ela vai esperar de você adulto assumir um compromisso, né? De amparar e amar ela. E aí nunca mais você olha para sua criança. Tem gente que faz isso, né? Você sabe então, que esse é um grande erro. Eu acho que essa é uma vertente muito importante, lembrar que eu costumo dizer que desenvolvimento pessoal tem data para começar. Mas não tem para terminar, né? E não é porque tem problema, é porque você muda. Tem livros que eu já li, por exemplo, 7 Leis Espirituais de Sucesso, é um livro que eu gosto muito, Segredos da Mente Milionária, tantos outros que eu já li muitas vezes, e é muito interessante, porque cada vez que eu leio, ou cada vez que eu revejo um vídeo depois de um determinado tempo, eu não sou mais a pessoa que viu a primeira vez. Eu já adquiri conhecimento, eu já adquiri uma nova carga de informação que faz com que, às vezes eu olho algumas coisas e falo assim, nossa, isso lá atrás, quando eu li a primeira vez, era aquela coisa, agora é uma coisa que já não é tão desafiadora, então já posso passar para um outro nível, né? Isso eu acho que sim é uma grande falha, e outra falha é se afundar no trauma e no drama. Se afundar nas emoções. Sim, porque você sempre tem duas escolhas, né, Dulce? Você tem a escolha de se vitimizar de tudo aquilo que você viveu e ficar focado naquilo, ou de ir pelo caminho do amor e do autoconhecimento e seguir, né? Porque é um processo. E muitas vezes você vai fazer uma imersão, vai fazer uma meditação, vai olhar para essa criança, para essa situação várias vezes, né? Às vezes você não consegue curar tudo uma vez só. Então você vai fazer as práticas, os exercícios, enfim, são vários, e vai olhar para essa mesma questão de todas as formas, até que ela esteja totalmente curada na sua vida. E muitas vezes, depois que você curou uma situação, tem outra, né? E é isso que você falou. Na última prática que eu fiz de criança interior, me veio uma ferida da adolescência, né? Então, são fases da vida e a gente não consegue fazer tudo de uma vez. E isso tem até a ver com o nosso sistema, que ele sabe até onde você suporta lidar com as situações.
quanta dor você consegue suportar, quanta cognição você tem diante das coisas que estão acontecendo. Então, o teu sistema vai sempre te proteger. E aí eu acho que é muito importante, você que está vendo a gente aqui, não entrar naquela situação assim, mas caramba, isso está aparecendo de novo, porque isso é um julgamento. E o julgamento vai te impedir de ter clareza do porquê que aquilo está aparecendo. Porque você não pisa no mesmo lugar duas vezes, ainda que pise o teu pé já é diferente, né? A tua andada já é diferente, não tem exatamente repetição, não é um déjà vu que você voltou ali naquele evento e ele está acontecendo de novo, por mais que quando a gente está ali preso nas nossas emoções, pareça que aquilo está acontecendo de novo, de novo, de novo. Nunca é de novo. E o primeiro acolhimento que eu vejo é esse, é você olhar e falar, uau, ainda existem coisas aqui para serem limpas. Sabe o exemplo que eu gosto, Kátia? Pensar numa faxina numa casa. Então, assim, você entrou numa casa que nunca recebeu uma faxina. Não. Então, nunca recebeu. Você fez lá a primeira faxina, você fala, uau, isso é uma casa limpa, limpa. Você tem ali uma pessoa que trabalha com empenho e amor, como a Leide trabalha para mim. Leidinha, beijo grande para você, que eu amo você cada vez mais. A Leide é daquelas que limpa interruptor, em cima de batente e gradezinha do portão. Eu estou fazendo a propaganda, mas nem adianta pedir o contato que a agenda dela vive lotada. Pior que não está mesmo. A Leide, assim, ela tem cliente dela que ela briga para conseguir sair, assim, tipo, cara, preciso abrir esse dia para descansar, porque quem pega não quer largar. Eu mereço. Então, imagina, você fez uma faxina a primeira vez numa casa, você nunca tinha feito uma faxina. Você convivia naquele lugar, você percebia que talvez não fosse totalmente limpo, mas também não era tão sujo, só que agora você fez uma faxina. O que estava fora do lugar entrou no lugar, o que estava sujo ficou limpo, e ok. Se você fizer uma única faxina, daqui uma semana, dependendo da movimentação da casa, daqui um mês, daqui um ano, a casa vai estar suja de novo. Isso não significa que a primeira faxina não teve efetividade. Foi feito, foi entregue. Só que exige, às vezes, uma manutenção. É assim que eu enxergo o desenvolvimento pessoal. Então, cada vez que você dá um movimento, se você escolhe um profissional sério, um profissional comprometido, porque a única coisa que eu questiono um pouco, Kátia, é métodos onde as pessoas são convidadas a se afundar um pouquinho mais ali naquelas questões. Porque você já está doido ali, então, só minha forma de olhar, não estou falando que isso é certo ou errado, na minha conduta, eu não escolho levar o meu cliente por esse caminho. Então, se ele tiver questões que ele vai ter que afundar muito, eu prefiro indicar um profissional que trabalhe nessa linha, porque eu já vivi muitas feridas que doeram muito. E eu olho que hoje o negócio é daqui para frente. E é muito legal você saber que existem técnicas, existem métodos que você pode limpar essas dores, limpar essas feridas, sem ter que ficar mergulhado e afundado ali no que eu chamo de barril de cocô, sofrendo ali. E voltando, por exemplo, da faxina, uma faxina que você faça, ela vai ser extremamente benéfica para casa. Ela não vai ser o suficiente para uma manutenção de longo prazo. Mesmo que a casa fique vazia, a longo prazo o pó vai formar, as coisas não vão sair do lugar, mas uma sujeirinha vai aparecer. E assim acontece quando a gente está olhando para as nossas questões. Você limpou, deixou tudo organizado. Daqui a pouco veio um, usou um copo, outro usou um prato, outro deixou uma bolsa no sofá. Opa, precisa dar uma organizadinha aqui. Passou uns dias, aí o chão já está sujo, juntou poeira em tudo e tal. Agora precisa fazer outra faxina. E você não fica naquela coisa, meu Deus, passou um mês, a casa já está suja de novo. Você vai, você limpa e segue. É assim que eu enxergo que a gente pode olhar para as nossas questões. Porque aí você não se afunda nas emoções, você se olha com carinho, com acolhimento, com respeito, se honrando. Eu acho que é o primordial, né, Lúcia? Amei esse exemplo, essa metáfora da faxina, porque é bem esse caminho, né? A Luísa, ela coloca muito que o processo tem que ser acolhedor e com amor, porque só o amor cura, né? Não adianta a gente ir pelo caminho da dor e de se chicotear, de se criticar, e, enfim. É um caminho, só que vai te afundar em mais emoções.
É. E uma coisa legal que me veio na mente, que eu acho importante falar para quem está ouvindo a gente, que acontece muito, muito. Tem pessoas que não conseguem lembrar de uma fase da vida, da infância, Eu né? era essa. E tá tudo bem, né? Mas eu Porque achava que não. a Loise coloca que você vai lembrar do que você está pronto para Pronto trabalhar pra naquele viver. momento. Uma das afirmações que ela gosta muito é colocar a mão assim na garganta e dizer: eu estou disposto a lembrar de tudo que eu tiver, como é que é? Tudo que eu tiver disponível para trabalhar agora, nesse momento, né? Eu solto toda a necessidade de controle Eu estou e eu me disposta, abro. como que é? Eu estou disposta, Estou disposta eu me abro e estou eu me disposta abro, estou disposta a lembrar tudo que for a lembrar necessário tudo que for necessário nesse momento da minha vida. neste momento da minha vida. Nossa, é muito acolhedor, né? Porque você não pede além do que você pode Sim, e também não faz vista grossa porque pode ser a sim, contribuição daquele momento. E é sem sim. cobrança, né? Realmente, Isso. na amorosidade, às vezes essas memórias, elas vêm cobertas por traumas, situações muito traumáticas. E descobrir isso tudo de uma vez pode ser muito pesado. O teu sistema sabe. Tanto que ele sabe que ele acobertou essa informação. E outras, talvez, nem seja o caso de você lembrar. Porque uma das coisas que eu mais gosto hoje é saber que algumas técnicas, elas te permitem liberar as emoções, liberar a carga de dados que você está carregando em cima de uma situação, sem necessariamente ter que. Ah, então a questão é o quadrinho que estava atrás da Kátia, e aí agora eu tenho que olhar para o quadrinho, mas aquele quadrinho me deixava tão triste, me fazia. Aí eu tenho que olhar de novo. Então, nem todas as técnicas vão por aí. E não tem nada errado se na tua necessidade você também acha que você tem que ir por essas técnicas, porque eu falo que toda técnica tem o seu lugar. É, Quando eu era uma escavadora, uma buscadora, essas sim, técnicas faziam muito sentido para mim. Hoje, no amor e no acolhimento que eu me olho, eu prefiro realmente caminhar com mais suavidade. Se eu estiver caminhando e isso não for o suficiente, então, ok, vamos por uma dose um pouquinho mais cavalar. Do contrário, não, vamos sem remédio. Puxa, não tem jeito, vamos de homeopatia. Poxa, não resolveu, vamos de alopático, até que chega ali, né? Mas se sim, chegar, porque muitas vezes, com a consciência que a gente vai ganhando, isso nem é necessário desta forma. sim, sim. A Luísa, ela encara muito que não tem uma técnica boa, né? Não tem é, E nem milagrosa. nem milagrosa. E nem milagrosa. Então, ela diz que não é uma coisa ou outra, ela diz que é Uhum. uma coisa e É outra, né? outra. É o que você está precisando naquele momento. Se você precisa, em algum momento, acessar essas emoções, e a Loise fala uma frase que é maravilhosa, que eu gosto muito, que é permitido sentir, expressar e liberar suas emoções. Porque Uau. tem muita gente que engoliu o choro, né? É, eu aqui já imitando, né? Engole Engoliu esse o choro. Isso é choro, outra coisa, não né? se permitia, né, na infância, não foi permitido, né, chorar. Então, na fase adulta também não, a Carrega pessoa não se isso. permite, E carrega. enxerga que se demonstrar emoção está sendo fraco, que as pessoas Pra, têm uma tremenda dificuldade de lidar com a vulnerabilidade. Olha a vulnerabilidade sempre como uma coisa ruim, e se eu não estou disposta a reconhecer a grandiosidade ali, eu não posso receber dali. é, e a sociedade, ela impõe muita coisa, né? O homem não pode chorar e a mulher não pode expressar raiva, né? Não pode ter sentimentos de emoções. É muito doido isso. É verdade. Isso que você está me falando sobre as técnicas me lembra as 4 leis da Índia, leis espirituais da Índia, que fala: começa quando começa, aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido, a pessoa que vem é a pessoa certa e termina quando termina. Um evento, ele só começa no momento em que você está pronto para lidar com ele, seja uma questão emocional, seja uma transição de carreira, seja um novo relacionamento, uma mudança de casa. Aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido. Às vezes, aquela demissão era o melhor que poderia ter te acontecido ali.
Às vezes, sair de um relacionamento que você até está sofrendo foi o melhor, que te abriu aí um novo prisma, uma nova possibilidade diante de coisas que você não estava nem enxergando. A pessoa que vem é a pessoa certa, porque se você estiver na disposição, você pode aprender com todo mundo que cruza o seu caminho. E, inclusive, com aquela pessoa que, em algum nível, você até então talvez tenha julgado, porque você acha que aquela pessoa te fez sofrer, que aquela pessoa não foi bacana com você, quando, na verdade, as pessoas são só um retrato. O que a pessoa faz comigo tem mais a ver comigo do que com ela. Porque mostra, ela é um espelho meu, então o espelho não escolhe o reflexo. O que é que eu estou projetando neste espelho que está fazendo que retorne essa imagem dessa situação que eu estou vivenciando? E termina quando termina. A hora que você escolhe se desconectar de uma situação, se desconectar de um evento, encerrar um ciclo, ele simplesmente termina e está tudo bem, outras oportunidades, outras pessoas, outras situações vão surgir. Total sentido com toda a filosofia da Luísa. Da Luísa. Eu olho todas essas técnicas, em algum nível, elas sempre se encontram. Sempre se encontram. Eu lembro que quando eu fiz o coaching, olhar a suspensão do julgamento, cara, aquilo era uma coisa, era uma mão, sabe, aquela coisa gostosa, saber que você podia olhar, podia contar alguma coisa e que a pessoa que estava ali, ela estava te ouvindo e te ajudando, inclusive, a rebobinar a sua ficha, mas não aqui, na tua cara. Isso, para mim, é algo que, desde o coaching, já trouxe um nível de liberdade muito grande. E todas essas outras técnicas que trabalham com a questão energética, num geral, a primeira coisa que elas trazem é realmente a suspensão do julgamento. A importância que tem você conseguir se liberar do auto-julgamento em primeiro plano, porque se você tem julgamento com você, você vai ter julgamento com todas as outras pessoas. Ô, Kátia, e em termos de exercício, você teria algum exercício, algum passo que as pessoas que estão nos assistindo poderiam utilizar como recurso para já começar a olhar com acolhimento para essa criança e trabalhar um pouco dessas questões que possam ter ficado lá de trás? Um dos exercícios que eu mais gosto, e o primeiro que eu sempre indico, é você se conectar com o seu olhar no espelho. E aí, conectado com o seu olhar no espelho, você vai conversar com a sua criança. Então, você vai se olhar no seu olho mesmo, conversar com essa criança que existe dentro de você. E tá preparada e aberta para ouvir o que ela tem, sabe? Para te dizer, para te trazer, enfim. E eu acho que esse é o primordial, é um dos exercícios de uma conexão muito profunda e que traz resultado, assim, sabe? E se você tiver um pouco resistente, não ouvir nada, né? Pergunta para sua criança, o que ela gostaria de fazer? Legal. Tá? Eu acho que, para início, assim, esse é bem de partida. É um ponto de partida. Agora, não é só perguntar, é fazer, né? Ah, não é. O óbvio a gente é melhor falar, né? Não adianta perguntar, porque senão essa criança, tipo, né, quer assistir um filme infantil. Imagina, assistir um filme agora, durante a semana, não vamos ver um filme hoje. Né? Quero comer pipoca, quero, enfim, tomar um sorvete. E aí você, tá bom, não vou fazer. Não vou fazer sorvete, engorda, não vou comer sorvete. Uma das coisas é sempre assim, estar atento ao que sua criança pediu e fazer, se não der no mesmo momento, assim que possível, atender, né, a esse desejo. Ou minimamente encontrar uma compensação que mostre para ela que ela está sendo vista, está sendo ouvida, está sendo acolhida, né? Acolhida, isso. Isso é muito porque importante. Você faz essa conexão e aí você pode fazer no seu olhar no espelho ou você pode fazer numa foto também, tá bom? Legal. Maravilha. Desculpa. Imagina! E aí é isso, né? Se conectar, fazer e não esquecer que ela tem muitas outras... De vez em quando, retomar, né? Retomar. Dar novos acolhimentos para essa criança. Muito legal. Muito gostosa esse tema. Eu realmente gosto muito e considero ele de extrema relevância, porque enquanto as nossas feridas não estão fechadas, cicatrizadas, a gente não tem esse acolhimento, esse olhar de empatia
em relação ao outro, porque você olha com frieza para você, você olha com um distanciamento, com pouco se importar. E acho que é um passo realmente muito importante. Kátia, quem quiser encontrar você nas redes sociais, como que te encontra? katialeme.métodoluizrey. katialeme.métodoluizrey. Isso no Insta? No Insta. Você tem YouTube? Por enquanto, só Insta. Ok, Então, maravilha. Bom, eu quero te agradecer, minha linda, por ter aceito esse convite, por ter entregue para a gente com tanta generosidade esse conteúdo de uma maneira lindíssima. E está convidada, venha também a hora que passar isso tudo, essa loucura, porque quem está vendo esse vídeo, dependendo da época que você está vendo, a gente está no meio da pandemia, março de 2021, e então, quando passar isso tudo, vamos ver se a gente consegue sentar, tomar um café, dar um abraço gostoso. Tá bom, minha linda? Prazer, com certeza. Foi uma honra, estou muito Gratidão. feliz. E um bate-papo muito gostoso, com muita informação para as pessoas, né? Que as pessoas realmente possam lançar mão disso e já começar a fazer os seus movimentos no dia a dia, levando a evolução, ela acontece em pequenos passos, não precisa ser tudo de uma vez. Pode acontecer um grande salto, só que foca em dar pequenos passos e se manter em movimento. Acho que essa é uma métrica interessante em termos de desenvolvimento, que você esteja em movimento e esteja sempre um passo a mais, um passo a mais. Aí você não se cansa na jornada e tem como curtir tudo que estiver acontecendo. Gratidão, viu, minha linda? Só para finalizar, a Luísa dizia sempre, esteja disposto a ser feliz, né? Porque é um processo que não precisa doer. Sim. Seja leve e alegre. E alegria é o estado natural do ser. A tua essência, ela é conectada com a alegria. Então, quando você está na alegria, a sua situação financeira flui melhor, os seus relacionamentos fluem melhor, você lida com as adversidades com mais facilidade, com mais leveza. Então, a alegria realmente é extremamente importante. Se você não está se sentindo alegre como você gostaria, comece a olhar o que você poderia fazer para alcançar um nível